Olha, o que surgiu como uma solução mais barata para viagens intermunicipais está se tornando uma dor de cabeça. Com as viagens de fim de ano, aumentaram as reclamações sobre empresas terceirizadas de ônibus de viagens. E nós ouvimos duas pessoas que tiveram a viagem de retorno cancelada, gerando prejuízos financeiros. O Arthur tirou alguns dias no final do ano para viajar com a esposa e os amigos. Ele foi para uma praia afastada no Rio de Janeiro, próxima à cidade de Paraty. Estava tudo indo bem até o dia de voltar para casa. Quando a gente estava preparando as coisas para no outro dia sair cedo, né? Porque tem fila para pegar barco, demora, e tinha que chegar em Paraty 3h20, né? Então tinha que ter essa antecedência. Na noite do dia primeiro, quando a gente estava arrumando as coisas, uma da nossa amiga Amanda, ela entrou na internet e viu que a nossa passagem havia sido cancelada na noite anterior, na noite do dia 31. E isso aí começou o pesadelo, começou o transtorno, né? De tentar conseguir comprar uma outra passagem e entrar no site das empresas de ônibus, só que estava tudo esgotado. Você não conseguia passagem para o Rio, não conseguia passagem para Angra. O Arthur até conseguiu comprar uma passagem com a esposa de manhã cedo no dia seguinte, mas como precisou ficar um dia lá, gastou além do esperado. Tivemos que ficar em Paraty, se alimentar, isso tudo sem ter planejado isso, né? Dormir num hostel, que assim, a opção mais barata que a gente encontrou, que era longe da rodoviária, inclusive aí a gente teve que pegar Uber para ir, para voltar. A passagem de Juiz de Fora que a gente perdeu, né? Rio, Juiz de Fora, no dia 2 à noite. A gente teve que trocar para o dia 3, isso gerou um acréscimo no valor de R$ 25 em cada passagem, na minha esposa. A gente teve que comprar essa passagem para Itaguaí, que uma passagem era o preço de duas da Buser, até o Rio de Janeiro, que a gente estava pagando, né? Então de R$ 70 isso passou para 150. Um prejuízo de mais ou menos, que, assim, financeiro, que dá para contar de R$ 500, fora assim, o constrangimento, né, de ter que faltar trabalho. Com o Matheus foi a mesma situação. Ele também viajou com a namorada, a Amanda. O prejuízo foi maior, já que a Amanda passou mal no dia que estava previsto para voltar e precisou ir de táxi para um hospital mais próximo. A Amanda, que é a minha namorada, ela teve um agravamento, né? Ela teve uma crise de asma muito forte e a gente teve que ir ao pronto-socorro lá de Paraty mesmo, para que ela tomasse uma injeção de hidrocortisona para ela conseguir viajar novamente. Então foi um perrengue para além do financeiro que a gente teve que passar, né? E aí a Buser não propôs nada, nenhuma alternativa, não disponibilizou outro ônibus, não quis nem saber, basicamente, e literalmente deixou a gente na mão sem conseguir voltar para casa. Como tiveram que alugar uma hospedagem na cidade, comprar a passagem com outra empresa e se alimentar no dia, eles também tiveram um prejuízo de R$ 500 a mais do previsto. Todas as pessoas envolvidas nessa viagem, né, que foram 8 pessoas, mais especificamente 6, a gente entrou sim, está entrando com processo contra a Buser para receber uma indenização, para pelo menos custear esses valores extras que a gente teve, né, essa falta também de explicação sobre o motivo do cancelamento. A gente vai realmente mover uma moção, várias pessoas ao mesmo tempo, para que a gente possa tentar conseguir algum tipo de respaldo sobre isso. Por meio de nota, a Buser informou que no dia 30 de dezembro, 2 dias de antecedência, avisou aos clientes do cancelamento por e-mail e mensagens no WhatsApp. A plataforma informou ainda que ressarciu o valor total pago por cada passageiro e disponibilizou um voucher de 30% para os que foram prejudicados. 30%, devolver a passagem, 2 dias de antecedência, faltando aí, né, alguns dias para o Natal, o Ano Novo, enfim. Será que realmente é o necessário para que essas pessoas que ficaram na mão pudessem retornar para casa? Né, vários gastos em relação à alimentação, hospedagem, enfim, até pegar uma outra condução para chegar no destino não é fácil, viu? E para falar sobre esse assunto, quero chamar agora os jornalistas Ricardo Ribeiro e também a Laura Marques. Ricardo, Laura, uma excelente noite para vocês. É uma situação preocupante, quase que o chefe Arthur, como vocês viram na reportagem aí do Manhã Diversa, deixou a gente sem comida aqui, viu, Laura? Mas eu quero começar essa conversa, antes de passar para você, quero começar com o Ricardo. Ô, Ricardo, na região da Zona da Mata, quais são os tipos de reclamações? Isso tem acontecido muito também aí na região? Uma boa noite para você.
Boa noite, Elias. Laura, boa noite a todos. Olha, é preciso a gente tomar cuidado porque as chamadas empresas tradicionais também têm diversos problemas e essas têm, inclusive, mais reclamações até do que essas que chegaram agora, que são as empresas aí que atuam de modo online. O Procon ainda não tem um levantamento completo sobre essas reclamações, mas algumas têm chegado sim, algumas têm chegado até o SEDECON também, que é o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal nesse sentido, e as pessoas têm que tomar cuidado de se prevenir mesmo. Por isso algumas formas de trabalhar nessa prevenção são muito importantes. É claro que mesmo você tomando todos esses cuidados, se prevenindo, vendo contratos, observando com calma, ainda é quase difícil fugir, né, desses problemas. Mas as agências de turismo online, elas são conhecidas por disponibilizar vários meios alternativos de pagamento. Esse é um ponto. Além disso, é uma vantagem competitiva, né, na hora de você fazer as suas compras, você pesquisar, ver aí um bom indicativo para medir a segurança do site, frente às parcerias que são fornecidas e oferecidas aí ao cliente. Então, quanto mais provedores bancários, por exemplo, que são conhecidos aqui no Brasil, forem oferecidos, estiverem ativos na plataforma, menor é a chance de você ser passado para trás por um golpe virtual. Esse ponto do pagamento é importante. Outra dica aqui, observar se a empresa está devidamente registrada no Ministério do Turismo, que divulga publicamente a lista de empresas do ramo que estão devidamente regularizadas e autorizadas a operar em todo o território nacional. Essa pesquisa pode ser feita pela internet de modo fácil. Se a agência que você pesquisou não estiver na lista, então por aí você já começa a desconfiar. A reputação da internet. Aliás, tudo que se refere à internet é sempre bom observar a reputação daquela empresa, daquele serviço oferecido. Considerado o maior site de reputação do Brasil, e pode até falar, não só com o Procon, mas o Reclame Aqui é uma ótima fonte de pesquisa. Dá para você avaliar a nota da empresa, os principais problemas, o comprometimento na resolução dos casos e o volume de reclamações recebidas. Então, possuir uma boa pontuação no painel é outro ponto favorável nesse tipo de escolha. E os canais de atendimento ao consumidor são outros pontos também que precisam ser observados. Agora, o registro deve ser feito aos órgãos de defesa do consumidor, primeiro, para que você resolva o seu problema e segundo, para que ele fique registrado e possa servir de embasamento nas outras reclamações que, porventura, vierem a surgir também. Muito bem lembrado, Ricardo. As dicas são excelentes. É fundamental estarmos atentos, sim. Claro, a gente sabe que o outro transporte, o tradicional, né, conhecido como tradicional, também possui aí os seus problemas, mas a gente também tem que lembrar que empresas também terceirizadas precisam ter comprometimento com o cliente. Mas para isso, Laura, como bem disse o Ricardo, além de ficarmos atentos aí também à empresa que a gente faz essa solicitação, é preciso também ter um plano B, plano C, para não ficar na mão, né? Como é que está a situação também aí na região metropolitana? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, Ricardo, aos nossos telespectadores também. Olha, essa questão da Buser tem aparecido bastante pipocado nas redes sociais, né? A Buser é uma empresa que abocanhou uma fatia grande do transporte intermunicipal ao longo dos últimos anos. É uma empresa super nova que inclusive nasceu aqui em Belo Horizonte e exatamente por causa disso tem uma grande adesão. São muitos os passageiros que buscam esse aplicativo para poder fazer viagens intermunicipais. A gente já falou bastante sobre a questão da entrada dos aplicativos de transporte intermunicipal, como que isso impactou o transporte convencional, que seriam aquelas empresas que ficam na rodoviária, que têm a concessão do governo do estado para fazer determinadas linhas. Isso foi motivo de muito debate na Assembleia Legislativa aqui do estado e terminou de uma forma que, em tese, esse transporte por aplicativo poderia não acontecer, mas tem algumas empresas por aplicativo conseguiram liminares na justiça e estão conseguindo rodar mesmo com essa legislação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas. É o caso da Buser e de outras também que operam aqui no estado. Mas a Buser, como eu disse, é a maior delas, então meu foco fica realmente nessa empresa. A gente ouviu aí os relatos dos passageiros que tiveram todos esses problemas. Eu, nos últimos dias, também conversei com algumas pessoas que foram deixadas na mão, digamos assim,
por empresas de aplicativo. Tem um caso em específico de um amigo, Thales Cabral, inclusive, que saiu daqui de Belo Horizonte rumo ao Rio de Janeiro para chegar, no final das contas, em Ilha Grande, uma viagem de fim de ano, né, turística, querendo curtir um pouquinho com a namorada. E nessa história, né, nesse trajeto, teve vários problemas. Diz ele que na hora de olhar no aplicativo, a empresa informava um determinado nome de empresa que iria fazer esse transporte. Então ele procurou esse ônibus ali no local de embarque, não encontrava de jeito nenhum, de repente descobriu que na realidade era uma outra empresa terceirizada que iria fazer, demorou para conseguir embarcar, conseguiu. Na hora que conseguiu, chegou dentro do ônibus, estava chovendo, começou a infiltrar água dentro do ônibus e chovia dentro desse coletivo, Elias. Imagina essa situação, eles indo para curtir um pouco e passando todo esse estresse. Mas chegou na praia e tudo se resolveu. E aí, Elias, tem algumas questões que a gente precisa observar, que o Ricardo ressaltou bastante, tentar ver qual é essa empresa, qual que é a reputação dela nas redes sociais, na internet. O Reclame Aqui é um site ótimo realmente para verificar isso. A Buzer, que é a empresa que foi alvo de todas essas reclamações que a gente está falando aqui hoje, tem uma classificação muito boa, inclusive. Ela é classificada como boa a ótima ao longo dos últimos anos no site Reclame Aqui. Então, sim, há problemas, eles acontecem, mas dentro das operações da Buzer é uma quantidade pequena de casos que realmente são registrados problemas, isso segundo a própria Buzer. Então, Elias, é isso. Os consumidores têm que ficar atentos na hora de definir como é que vão viajar para ter a menor dor de cabeça possível, né? Se possível, não ter nenhum tipo de problema, mas, né, na impossibilidade de desviar disso tudo, tentar encontrar aquelas companhias que vão dar o maior conforto possível. Elias. Sem dúvidas, Laura, é importante também termos sempre aí um plano B, plano C, plano D, enfim. A gente sabe das dificuldades, limitações também, de todo um sistema, na verdade, quando falamos também aqui sobre viagens no Brasil, né? Se você não tem carro, o único jeito é o transporte, seja de ônibus, né, para empresas terceirizadas ou então rodoviários. A gente vai continuar aí acompanhando essa situação. Esperamos também aí que em próximas viagens, né, essas situações vão melhorando cada dia mais para os usuários e também para as empresas. Ricardo, muito obrigado. Laura, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.